estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje o assunto é com você, aposentado, pensionista, idoso, pessoa que cuida de alguém idosa também, que geralmente mexe no aplicativo do INSS, que sabe quanto recebe, que ajuda a fazer pagamento, enfim. Hoje a gente vai conversar sobre essa avalanche de golpes que assolou o país, ou pelo menos que foram descobertos, né? Porque está lá desde 2019 e outros também já vinham acontecendo no meio do caminho, envolvendo justamente essa classe tão vulnerável do nosso país. Os aposentados e pensionistas, que na sua maioria são idosos, e a gente sabe, de acordo com o INSS, que são, na maioria também, pessoas ainda com baixa instrução, principalmente para usar aplicativos, internet, rede social, enfim, e acabam aí, por consequência, muitas das vezes caindo em golpes, mas agora a gente descobriu que eles foram induzidos ou levados a esses golpes, sem nem conhecimento, sem nem colocar ali, mexer em alguma coisa errada. Então, sobre isso, eu trago aqui nos nossos estúdios para falar e você prestar bastante atenção, a advogada especialista no assunto, a Mili Cristi Lima. Mili, obrigada pela presença. Você que está tanto tempo dentro dessa área do idoso, do pensionista, que já foi da comissão estadual, que faz parte da OAB. Gente, como é triste essa nossa situação hoje, como é alarmante ver o que está acontecendo com essa classe que precisa tanto, né, Mili? Obrigada pela presença. Obrigada, Michele, pelo convite, né? Primeiramente, é um prazer retornar aqui aos estúdios da TV Primavera. Conte sempre comigo, é uma honra fazer parte novamente desse programa. E ainda mais para trazer informações de qualidade, informações relevantes, né? E dessa vez, a bola da vez, o escândalo de corrupção, mais um deles, né? Envolvendo os aposentados e pensionistas do INSS, como você muito bem colocou, são pessoas vulneráveis, pessoas idosas, via de regra com baixa instrução e que estão sendo vítimas de descontos indevidos. Nós temos duas vertentes, né? Os descontos das empresas associativas, associações que estão ali de forma criminosa descontando desses benefícios dessas pessoas idosas, mas nós também temos a outra situação que é dos empréstimos consignados, né? Então os idosos eles estão sendo atacados de todos os lados, há uma falha na fiscalização da implementação desses descontos, né, por parte da autarquia federal, que é o INSS, então é bem importante, como você muito bem colocou, ficar de olho, olhar ali o aplicativo para não deixar passar, porque se tiver desconto, tem direito à restituição e não dá para deixar um dinheiro que é tão... a conquista, né, desse dinheiro que é da aposentadoria, de muitos anos de trabalho, de esforço, ou seja, da pensão, mas é um direito do aposentado, do pensionista, e ninguém tem que pôr a mão grande, né, Michele? Com certeza, porque assim a gente vai olhando pelas informações que vão chegando, né? E como esse programa depois fica um pouco atemporal, as pessoas também vão entendendo aos poucos o que vai acontecendo. São descontos assim de 35, 40, 60, 70. R$ 70 é uma caixa de remédio, são duas. Um pacote de 2 de fralda geriátrica. Aí tu vai juntando, né, com o tempo, 4, 5 anos, ou que seja 6 meses, é um montante enorme para aquele aposentado que recebe R$ 1.400, R$ 1.500, às vezes um pouco mais, um pouco menos, enfim. É absurdo, né? A gente vinha, como você disse, dessa questão dos empréstimos, a gente volta neles já, mas essa questão mesmo, pontualmente, é muito absurda, né? Exatamente, Michele, é como você colocou, né? Se nós olharmos para a realidade dos aposentados e pensionistas do INSS hoje, nós vamos verificar que muitas dessas pessoas, além dessa baixa instrução, dessa evidente vulnerabilidade intelectual, social, né, dentre outros, essas pessoas também recebem às vezes um salário mínimo, né, seja do BPC, da aposentadoria, da pensão. Então assim, como você colocou, R$ 70 frente ao valor mensal que essa pessoa recebe para subsistência é um valor absurdo. E muitas vezes o que a gente, pelo menos que eu vejo muito no escritório, é que as pessoas não sabem que esses descontos estão acontecendo. Então, como é um valor de 30, 50, 70, cento e poucos reais, que chega às vezes até a comprometer 10% do valor total que aquele aposentado recebe, e aqui citando como exemplo quem recebe um salário mínimo, essas pessoas muitas vezes não têm conhecimento desses descontos. E aí tem um outro problema, né? Um outro
gargalo, que é o acesso à informação. Com a pandemia, nós tivemos o advento da digitalização, então muita coisa que era feito presencial, houve uma facilitação para o acesso online, e isso acabou, infelizmente, marginalizando muitas pessoas do acesso à informação. Então, embora tenha um aplicativo, meu INSS, é possível, né, consultar o seu benefício previdenciário, obter todos os extratos, fazer todo esse levantamento pelo aplicativo. No entanto, tem pessoas que não têm celular, que não têm acesso à internet, ou se os têm, não têm o conhecimento necessário para manusear e seguir ali aquelas instruções. Porque um outro fator que nós precisamos levar em consideração é a taxa, por exemplo, de analfabetismo, que é muito elevada. Né? Então, nós temos vários gargalos ali que acabam dificultando que o idoso sozinho faça e chegue a essa informação. Então, fica sempre dependendo de um terceiro. E é aí que nós vemos pessoas mal intencionadas, criminosos, que acabam, né, se apropriando, às vezes, dessa vulnerabilidade para se ali colocar como um facilitador, como um intermediário e acabar, às vezes, efetivando o golpe nessa fala, né, nessa aproximação com a pessoa idosa. Então também tem que ter muito cuidado com quem você pede ajuda. Né? Se você precisa que alguém te ajude a acessar o seu benefício, que seja uma pessoa da sua extrema confiança, ou então opte por ir até uma agência do INSS, ou ainda ligar no 135, né, Mas se é for isso o que eu ia te caso. falar, uma agência do INSS também com o advento da pandemia elas foram fechadas, muitas nem voltaram à sua capacidade normal Sim. até hoje, e é onde a pessoa também tem que pegar um ônibus, tem que pegar uma condução, uma locomoção, às vezes Sim. é difícil pegar, às vezes é um acamado, E enfim, isso. tudo isso dificulta, né, e facilita para o golpista e dificulta para a população. Exatamente. Então, a nossa orientação é que sempre que esse aposentado, esse pensionista, identificar ou não tiver certeza se ele está sendo vítima ou não, se ele está ali tendo o seu desconto, né, está ali vinculado no benefício dele, que procure um advogado da sua confiança, porque é o meio mais seguro, vamos dizer assim, né? É o meio que a pessoa tem ali uma confiança, um profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Perceba que é necessário hoje você fazer uma confirmação, sim, né, se essa pessoa que está se apresentando como advogado, Que de tem o golpe fato, do advogado porque também tem o golpe do falso advogado. Isso é uma campanha do Conselho Federal, uma preocupação de todas as seccionais, inclusive tem aplicativo agora, né, do Confirma ADV, para confirmar a identidade do advogado, porque os golpistas também se passam por advogados, juízes, oficiais de justiça, e hoje pelo WhatsApp é fácil você induzir a pessoa a erro, né? Porque tem muitos dados que são públicos, como, por exemplo, o número de processos, o número do advogado, o número do cliente, o nome, né? Então, tomem muito cuidado com tudo que é muito fácil, com tudo que tem muita urgência. Outra coisa que é importante a gente dizer, que essa restituição do INSS, por exemplo, ela não vai se dar por Pix, ela vai ocorrer direto no benefício, na conta que o aposentado, que o pensionista recebe, a restituição vai ocorrer naquele mesmo benefício. Então, não vai ser depósito, não vai ter que ter nenhum tipo outro, né, de procedimento. Então, tomem muito cuidado com essas solicitações e procure alguém da sua confiança para te ajudar nessa identificação. Porque na hora do afogadilho ali chega aquelas mensagens no aplicativo de conversa, clique aqui para você receber o seu benefício. Já tem gente mandando adiantamento do recebimento do benefício. Você quer receber como se fosse adiantamento de restituição do imposto de renda? Você quer restituir o que você sofreu de golpe? Já recebi uma mensagem dessa, amigo, calma, né? Nem não recebo ainda, não estou na faixa dos aposentados. Sim, exato. Mas assim, eu já recebi. Então, assim, é tanta facilidade para o lado do golpista e tanta dificuldade para a pessoa que recebe honestamente o seu dinheiro que a gente fica até indignado, porque agora esse ressarcimento, primeiro, que vai demorar alguns dias, não vai ser de uma hora para outra, o governo está estudando como vai fazer, está na pressa, porque tem que dar uma resposta, afinal foram quase 6 bilhões de reais. A gente nem imagina, né, o tamanho desse dinheiro, né? Eu acho que se a gente tivesse que dizer assim, olha, se for empilhar aqui notinha por notinha, até onde que vai? Eu acho que nenhum de nós aqui, nem eu, nem você, nem quem está nos assistindo em casa, teria uma noção de dimensão de quanto que 6 bilhões ocuparia num espaço, né, dentro de casa, ou até mesmo até para fora dela, né? Porque é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, acho que a gente não consegue nem ter a percepção de valor, né? Mas é muita coisa. Não é algo assim pontual, um fato isolado. Foi assim, na cara dura, né? A extorsão daquelas pessoas que mais precisam.
né? Então, assim, é a apropriação mesmo, e como nós conversávamos, né, antes de entrar no ar, hoje em dia você não pode mais confiar, você tem que se certificar, você tem que conferir. Recebeu? Entra lá no aplicativo do Meu INSS, verifica o seu extrato, se tem ali algum desconto, empréstimos consignados também, né, que como a gente conversou, também está acontecendo de golpes, enviando cartões para as pessoas que elas não pediram, fazendo empréstimo no nome dos aposentados que eles não pediram. Agora, essas associações também fazendo esses descontos, então tem que tomar muito cuidado. E a principal dica que eu dou para quem está nos assistindo hoje é: confira se você está nesse rol de pessoas vítimas ou não, porque estima-se, né, a Controladoria Geral da União estima que 90% das pessoas não tem ciência de que foram, de fato, vítimas dessas fraudes. Teve algum caso assim, que começou e parou? Assim, começaram a descontar um tempo, depois ainda não chegaram nesses fatores, Mili, você que está dentro desse mundo, né, dos aposentados, assim, é uma dúvida que eu tenho. Assim, fui lá puxar meus extratos de 2019 a 2020 e descontaram, mas de 2020 a 2025 não descontaram mais. Tem algum caso assim, aparecendo ou não? Todo mundo teve a mesma sequência de desconto? A grande maioria das pessoas teve descontos ininterruptos, né, de períodos ali que começou, estima-se, né, de 2019 até 2024. O que eu tenho visto no escritório? Que a cessação dos descontos é só mesmo via judicial. Nem direto no INSS, por meio de pedido administrativo, nós não estávamos conseguindo o impedimento desses descontos. Então, pelos casos que eu atendi, a pessoa teve ali, identificou que estava sendo vítima, isso antes de estourar, inclusive, toda essa situação, e nós fizemos um pedido ao INSS requerendo, né, os descontos, a cessação dos descontos, porque se tratava de um golpe, e na via administrativa não conseguimos, porque justamente essa fraude ela foi bem feita na medida em que eles têm uma cópia da identidade da pessoa, um suposto contrato, e aí falso, né? A gente consegue comprovar isso por meio da perícia grafotécnica, porque a assinatura da pessoa não bate. Mas há necessidade de ingressar em juízo, né, de ir para o Poder Judiciário para produzir essa prova, para aí sim conseguir a interrupção dos descontos. No caso dos empréstimos consignados, não? No caso das associações. Das associações mesmo. Eles já tinham até contrato, tudo das pessoas? Sim, contratos. Eu tenho um caso no escritório de que a cliente, ela sempre foi costureira a vida toda, sempre contribuiu de forma autônoma, e ela descobriu que estava vinculada a uma associação dos funcionários públicos do estado de São Paulo. Nossa, então, assim, ela nunca nem esteve no município de São Paulo, nem no estado, nunca foi funcionária pública, dá para ver inclusive pelas contribuições dela, e ela também não conseguiu fazer cessar esses descontos na via administrativa, necessitou ingressar na via judicial. E aí superlota o judiciário e aí a gente não sabe para onde correr, né? Exatamente. E outra coisa que é importante a gente destacar é que nesses casos de comprovada má-fé, ou seja, de fraude, que é o que nós estamos vendo agora, a legislação prevê que esse desconto, que essa restituição deva ser em dobro, que a repetição do indébito, né, daquela cobrança indevida, ela tem que se dar na modalidade dobrada. Mas o que nós estamos vendo das notícias, né, divulgadas pela União e também pela Controladoria Geral da União é que esses descontos serão feitos na conta do aposentado, do pensionista. Estima-se que inicie-se agora em maio e vá até o mês de julho. A estimativa, se eu não me engano, prevista para devolução nesse período é de 292 milhões de reais, mas vai ser na modalidade simples. Então, eu acredito que teria que ser interessante o aposentado, o pensionista, dar uma olhadinha no seu benefício para verificar a viabilidade de propor ação judicial, para ver se ele tem direito ou não, né, e qual a modalidade da restituição. E o período também, que é importante, né? Porque se teve lá em 2019, tem que devolver 2019 também. Não pode ser só de 2020 para cá, como sugeriu o governo, né? Tem que ser tudo certinho, gente. Se tirou, não é seu, tem que devolver. Gente, o Sala de Entrevistas fica todinho no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Procura lá, Sala de Entrevistas, que você pode ouvir ou ver por onde você quiser. A gente volta já falando sobre esse assunto, que é muito importante para você e para sua família. Voltamos já.
volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a advogada especialista no sistema aí do direito do idoso e também do aposentado, pensionista, enfim, a doutora Amília Cristi Lima, que está conversando com a gente bem sério, dando dicas muito importantes sobre essa questão dos golpes envolvendo aposentados e pensionistas, que foi relacionado ao INSS, mas agora a gente também vai falar sobre a questão do empréstimo consignado, que muito se falou e parece que agora a pessoa esqueceu, né, doutora? Mas ainda acontece. Começou tudo com o tal do empréstimo consignado, né? Que aí começou a vir gente que não tinha pedido empréstimo, era neto que fazia no nome de vô, enfim, foi virando uma bola de neve. Aí deu uma sossegada. Parece que deu uma acalmada, mas a gente sabe que os golpes continuam acontecendo, né? Infelizmente, né, Michele, o aposentado ele não tá seguro, né? Mesmo se ele estiver em casa, ele tá ali sendo assediado pelo telefone celular, que eu acredito que o telefone de vocês deve tocar aí o dia inteiro. Se não deixar no silencioso, não consegue ver uma TV dentro de casa, robôs, né? Quer tentar assistir a TV Primavera, não consegue, que o celular tá tocando o dia inteiro. Então, assim, hoje a pessoa que é aposentada e pensionista, ela é assediada de uma forma que não é saudável, porque é o dia inteiro. E aí tem os golpistas, mas também tem os bancos que ligam para oferecer empréstimo. Quando a pessoa, antes dela receber a carta de concessão, né, aquela boa notícia do INSS que ela está aposentada, né, que deu tudo certo, aquele processo de aposentadoria, muitas vezes ela já fica sabendo que está aposentada pelo banco. Eu tive um colega que aconteceu isso, exatamente isso. Ele assim, eu ia pegar daqui a 2 dias, que eu fiquei 2 dias depois que ele ficou sabendo que ele estava aposentado oficialmente, e já estavam ligando para ele oferecendo empréstimo como aposentado. Exatamente. Então, assim, o aposentado não tem um minuto de paz, né? Às vezes trata-se de um processo judicial ainda, que às vezes nem tem lá a decisão, e o banco já está ligando para o cliente da gente, para o aposentado, o pensionista. E a tal da Lei Geral de Proteção de Dados é fake, né? É brincadeira nesse... Não funciona, né? Não pegou. Né? Parece assim que no Brasil a gente tem um sistema interessante que tem lei que não pega. Eu nunca vi disso em país nenhum, mas aqui tem isso, né? Essa lei não pegou. A gente volta e meia e escuta isso, né? Mas, e o que eu estava dizendo da carta de concessão, muitas vezes o banco liga para o cliente para oferecer o empréstimo, diz a aposentadoria que deu certo, parabeniza, né? Agora você está aposentado, já está tudo certo. Fala quanto que vai receber, o banco que vai receber, o dia e o valor. Eu falo, gente, mas tiraram do advogado até o prazer de dar boa notícia depois de tanto trabalho, né? Então é como você falou, e a Lei Geral de Proteção de Dados? Aonde que fica, né? Porque isso também precisa ser levado em consideração, e eu acredito que a Polícia Federal, nessa investigação, deva pelo menos apurar ou constatar que há uma falha de proteção de dados dessas pessoas, porque hoje qualquer banco sabe quanto que você ganha, onde que você recebe, do que é, e está sempre te oferecendo produtos. E a gente não está falando, tem os bancos de linha que a gente conhece, né? Aquele banco que tem a porta, né? Normal, que você vai lá, tira dinheiro do caixa eletrônico, e tem esses bancos que é só para empréstimo, é só bancos concessionários, se eu não me engano, que diz o nome, que é só para movimentação de empréstimo, de financiamento, enfim, né, doutora? Sim, exatamente. E esses intermediários, eles têm todo o acesso, inclusive aos dados pessoais do aposentado, como o telefone, data de nascimento, endereço, e o assédio é constante. Então, muitas vezes a pessoa acredita que está falando com o banco, porque também há uma facilidade na abertura desse tipo de empresa, né, que, como você falou, é para concessão, de empréstimos, enfim, de produtos ali financeiros, e seja de empréstimo, seja de adiantamento, de financiamento, de tudo, quanta coisa que você imaginar. E aí, às vezes, também essas pessoas acabam se utilizando dessas facilidades, constituindo empresas para aplicar golpes. Nós tivemos recentemente divulgado, acho que saiu até em rede nacional, se eu não me engano, uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que desmantelou uma quadrilha de golpistas, e causa surpresa porque o local onde essa quadrilha atuava, a gente sempre pensa, né, essa ligação é do presídio, essa ligação tá vindo de um lugar assim, né, perigoso. Não, era um call center, era uma sala comercial, que você não diz que não é uma empresa, né? Então, assim, o crime também já evoluiu e se modernizou, e, assim, contratavam atendentes que já trabalharam em call center, pessoas qualificadas para o cargo, porque também algumas dessas pessoas estavam envolvidas, mas outras não. E falava e vendia a contratação do empréstimo. Era uma empresa, né? Só que, claro, operava de forma criminosa.
porque eles induziam essas pessoas a depositar esse dinheiro na conta de um terceiro, e é aí que se efetivava o golpe. E sempre não com uma conversa real e verdadeira, transparente, dizendo, olha, você está contratando um empréstimo. Eu tenho um caso no escritório, dois casos idênticos, em que a pessoa aposentada já tinha um empréstimo, essa empresa entrou em contato, esses golpistas, né, entraram em contato com ela oferecendo uma revisional do empréstimo, dizendo que a parcela dela do empréstimo que ela realmente fez iria baixar consideravelmente e se ela tinha interesse. E ela falou, claro, né, tem interesse sim, como que eu devo fazer? Ele, olha, a gente vai pegar toda a diferença do seu empréstimo, que a gente vai conseguir reduzir, que vai dar aí R$100 e poucos mil, vamos depositar na sua conta e você devolve pra gente. E aí no mês que vem já vai começar o desconto, já vai vir com a parcela reajustada. Ela, claro, não é tão simples assim a conversa. Foram dias de tratativas, com números de protocolo, com transferência para outros setores, para verificar quais os encargos poderiam ser. É um esquema muito bem montado, né? É uma conversa que assim, ela se prolonga e ganha a confiança daquela pessoa idosa. Não é assim como a gente está falando aqui, que a pessoa fala, mas aí, né, aí como é que ela não desconfiou? Não é bem assim, né? São vários dias, vários atendentes que falam, aí explica, né, o que é o juros moratório. Porque a taxa do Banco Central desse mês da contratação não era essa que eles aplicaram, era bem mais baixa, então a gente vai verificar o que dá para fazer. Então, assim, é todo um envolvimento quase que psicológico, né, daquela pessoa. E aí, lá, para encurtar a história, quando ela finalmente recebe aquele dinheiro na conta, que ela acredita ser a diferença dos juros que vai sair da conta dela, a pessoa, com a sua boa fé, a pessoa que é honesta, ela vai lá e faz. Não, agora eu recebi, você cumpriu sua parte, o que eu tenho que fazer? Você tem que depositar de volta para o banco. Só que lá no beneficiário é um nome muito parecido com o nome do banco, mas que não é o nome do banco, é um nome fantasia. Por exemplo, Banco Pan-Americano ME. Né? ME não tem como, porque o banco geralmente é SA. Mas pessoa simples, ela não vai se ater ali aos detalhes, ao CNPJ, e acaba fazendo essa transferência que vai para a conta de um terceiro. E aí depois ela vê que ela acabou contratando aquele empréstimo e emprestando e depositando o dinheiro que foi feito no nome dela para um terceiro, para um criminoso. E aí ela fica pagando aquele valor ali até ela tentar reverter isso judicialmente. A gente teve muito tempo o golpe dos telefones, né, que eles vinham muito por telefone, que era o golpe da pessoa que estava, do parente, que estava com o pneu furado, que se perdeu na estrada. Sim. E eles foram modernizando, né? Foram vendo que isso. Aí foi pro do WhatsApp, que era o pai me empresta dinheiro, o pai não sei o quê. Aí o pessoal já foi ficando mais esperto, me faz ligação, né? Esse daí eu já mandaram mais 5, 6 vezes pra mim. Sim. E aí agora chegou nesse golpe, Mili, que eles não conseguem nem contestar. Porque já vai direto. Quando ele vê, já tá lá, ele já assinou um contrato, já tá descontado, não sabe nem de onde veio, né? Não, e exatamente. E hoje a facilitação na contratação do empréstimo acaba se tornando também um risco, porque hoje você contrata um empréstimo sem sair de casa. Sim. Né? Você vai lá, tira uma foto e faz a confirmação tudo pelo celular. Então, nesse caso que eu citei como exemplo agora, né, nesses dois casos, né, que eles são iguais, a cliente, infelizmente, ela foi sendo orientada em como fazer essa revisional de juros, né, por telefone, mas que acabou ali contratando um empréstimo sem saber. Então, também há uma falha nessa oferta de serviços por parte dos bancos, na medida em que não há nenhum obstáculo. É de livre contratação. Sim. Né? E não dá para a gente deixar essas coisas, pelo menos considerando o contexto atual que nós vivemos, que hoje esses golpes já viraram um problema de segurança pública. Né? Hoje você não paga mais um boleto tranquilo, porque você tem medo de cair no golpe. Esses dias, para eu pagar um boleto, eu fiz tantas conferências que eu falei, daqui a pouco eu não vou pagar. Daqui a pouco eu vou entrar com uma ação de consignação em pagamento, né, para não correr o risco. Uma colega minha esses dias mandou alguma coisa de rede social, que eles mandam, que tua conta vai ser bloqueada se tu não fizer. Eu falei, não, nem desconsidera que é golpe. Aí ainda brinquei, falei, eu recebo todo dia o golpe do correio. Não, minha caixa é meio cheia. Que eu tenho que pagar um boleto para livrar alguma compra que está presa na alfândega, não sei aonde, não sei aonde, tá tudo na caixa de lixo, eu nem abro. Ela assim, guria, se tu soubesse, ela tá uma empresa, o quanto eu recebo de boleto
Tu não tem noção? Eu falei assim, ela, não, mas é de tudo, é de prefeitura, é de Receita Federal, é o quanto golpe de boleto, se eu tenho, às vezes, que eu deixo de pagar boleto que eu tenho que pagar pensando que é golpe. Então as pessoas, hoje a gente não tem mais segurança nenhuma. Hoje esse tipo de prática criminosa, ele colocou em xeque todo o nosso sistema financeiro. Sim. Né? Hoje em dia você não faz mais um Pix tranquilo, você faz ali uma conferência 500 vezes, você já não usa mais lá o CPF como chave Pix, porque vai que alguém pega esse CPF e faz alguma coisa, porque é um dado que pode te identificar, né? Então já é lá uma chave aleatória, um celular. Então hoje as pessoas vivem uma apreensão e não me parece que os bancos, principalmente, têm tomado uma providência efetiva para resolver esse problema. Porque é fácil, você coloca lá na sua página, olha, fique atento aos golpes. Isso é o mínimo que se espera, mas uma providência efetiva, como, por exemplo, trabalhar na identificação dessas pessoas que fizeram a fraude, nós não estamos vendo isso. E aí me gera um alerta, porque é o seguinte, enquanto houver lucro, não vai haver providência efetiva para resolver o problema, porque não há prejuízo para as instituições financeiras na medida em que é consignado ao benefício da pessoa idosa. Então, quem que paga a conta? O idoso. Né? Então, assim, o banco não está sofrendo nenhum prejuízo com o golpe propriamente dito. Só se o idoso entrar na justiça tentar reaver, fazer todo o procedimento. Só que muitas pessoas acabam não tendo acesso, muitas pessoas não desconfiam que caíram no golpe. E esses dias eu peguei um extrato de INSS que eu tinha solicitado, não era nem nenhum processo relacionado a golpe. Era só mesmo a comprovação para a gente ver se aquele cliente teria direito à justiça gratuita. Então, eu pedi para ele trazer o comprovante dele de pagamento e ele trouxe o extrato da aposentadoria. 2 cartões de crédito que ele não tinha solicitado e 3 empréstimos consignados no benefício dele que ele não sabia. E ele estava pagando anuidade, essas coisas? Não, estava pagando. Todo mês estava sendo descontado da margem. 2 cartões, 2 bancos diferentes, 3 empréstimos consignados no... Eu falei, o senhor sabe do que são esses descontos aqui? Porque o que eu aprendi também no escritório? Quando a gente pergunta para uma pessoa que não tem, assim, muita instrução, eu peço que a pessoa me explique, né, do que se trata. Porque se ela não souber, ela não vai conseguir explicar. Porque às vezes a gente fala, isso aqui é um empréstimo consignado, às vezes a pessoa não sabe o que é um empréstimo, ela vai falar, foi você que fez, Até com vergonha de não saber, né? Isso, porque a gente tem que entender que às vezes a pessoa... É isso que eu ia falar agora. A gente tem que entender que às vezes para a pessoa vítima é uma vergonha. Sim. E às vezes ela não quer falar. A gente já teve casos de pessoas que atentaram contra a vida porque sofreram golpes. A gente tem N casos sobre isso. Exatamente. Que a pessoa se sente tão envergonhada, tão triste. Como é que eu pude? Ainda mais um idoso que é mais vulnerável, né? Exatamente. Como é que eu pude, né? E às vezes, quando perde um valor assim que estava guardado, por exemplo, acaba também tendo o comprometimento da sua subsistência. Sim. Né? Porque o que nós vemos hoje também? A redução do número de pessoas com carteira assinada, né? E a gente fala da uberização, da pejotização, pessoas que foram para o autônomo, que não têm ainda uma segurança previdenciária garantida. Então, cada vez mais é comum que as pessoas façam a sua própria reserva de emergência, porque essas pessoas se não contribuem para o INSS, elas não vão poder se aposentar. Então, às vezes, aquela pessoa que se aposentou há pouco tempo, que tinha essa reserva, perde tudo, se vê sem poder trabalhar e sem nada. E aí pode, inclusive, atentar contra a própria vida, né? Então, assim, é desesperador, entende? Então, a gente também tem que compreender que, às vezes, a pessoa ela não quer te dizer que ela caiu num golpe por conta da vergonha. Sim. Né? E aí é muito triste você ver a vítima se sentindo responsável por ter perdido o dinheiro, quando, na verdade, ela é vítima. E a culpa nunca é da vítima, né? Porque o próprio nome já diz. Então, isso é uma outra faceta desse problema que nós vivemos hoje. Tem que tomar muito cuidado. Né? O melhor meio de se proteger é acessar constantemente, mensalmente, o seu benefício, fazer sempre a conferência, porque pode estar ali sendo vítima e às vezes nem sabe. Né?
Doutora, bem esclarecedor o assunto, o nosso papo. Espero que o pessoal em casa tenha entendido. E aí você que é filho, é neto, tá com um idoso em casa, dá uma olhadinha, né? Faz as suas conferências aí também para ajudar, né, essa pessoa, porque às vezes até mexe no benefício da casa inteira, né? E eu queria só que a senhora deixasse algum recado. Se tem... A maioria das pessoas, elas nem vão no advogado porque tem medo dos pagamentos, enfim, não tem nem condições de pagar uma consulta. Sim. Mas a OAB fornece trabalhos, né, fornece assistência, né, através também da assistência gratuita nos estados. Tem todo esse trabalho que ajuda as pessoas, né? Na verdade, se não é fornecido pela OAB, o que acontece, o que existe é as defensorias públicas, Sim, né, que existem nas comarcas, em algumas comarcas não tem, e nessas comarcas que não tem defensoria pública, né, vamos para facilitar a comunicação, nessas cidades que não tem defensoria pública, tem a defensoria da ativa, que são advogados cadastrados naquele Tribunal de Justiça, que são nomeados pelo Estado para atuar para aquela pessoa que não tem custo. Não tem recurso, né? Para que essa pessoa aí sim não tenha custos com honorários advocatícios. Aí tem essas duas possibilidades, mas o importante é ir atrás. Não deixa de resolver o problema por conta dessa impossibilidade de arcar com as custas, né? Procura a Defensoria Pública, procura o Tribunal de Justiça do seu estado, né? O fórum da sua cidade e também, se for o caso, o advogado da sua confiança. Então tá certo. Mili, obrigada mais uma vez pela participação, foi bem esclarecedor, como eu disse, e espero, né, que a gente tenha dado alguma luz aí para as pessoas em casa para ou não caírem em golpes ou se caírem, irem atrás dos seus direitos. Exatamente, tem que ir atrás dos seus direitos, porque aí também há essa necessidade de movimentação, né, de interesse do segurado, do aposentado, do pensionista, para reaver o que é seu de direito. Muito obrigada pelo convite, conta sempre comigo. Pode deixar. Gente, esse Sala de Entrevistas fica todinho no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas, onde você também pode ouvir e também ver aonde você quiser. Corra atrás dos seus direitos, organize aí as suas finanças junto ao INSS, não deixe de procurar, se necessário for um advogado, o fórum da sua cidade, a universidade que tem cursos de advocacia, muitas delas têm também assistência gratuita. Procure se informar, não fique sem informação e não fique em vão no meio desse monte de rolo que está dando aí no INSS, com os aposentados e pensionistas. Não fique de mãos abanando, gente, o direito é seu. Até o próximo sábado.